Olá, amigos! Nesse nosso encontro, vamos falar sobre como vencer o desânimo, enfrentar as dificuldades, superá-las e lograr êxito frente aos desafios que muitas vezes provam as nossas capacidades. E com qual objetivo nós iríamos enfrentar essas situações? Simplesmente para continuar avançando em nosso processo evolutivo e, de preferência, sem sofrimentos. E como podemos transformar as nossas vidas em uma experiência realmente grandiosa, rica e feliz? Essa é a pergunta de 1 milhão. Se hoje temos a necessidade de superar uma dor física ou moral, se nos encontramos depressivos, angustiados, tristes e abatidos, com a saúde mental muitas vezes debilitada, a ponto de não enxergar uma luz no fim do túnel, fica um importante questionamento: o que fazer? Será que basta termos uma série de recursos materiais, uma família que nos apoia, o suporte de excelentes médicos à nossa disposição, fechados realmente com a nossa causa, imaginando com isso poder resolver aquela situação difícil que tanto nos fere? Certamente que não. Tudo isso, sem dúvida, é fundamental, mas é preciso, junto a todo esse apoio, buscar solucionar também a origem do problema. E isso só depende de nós. De nada adianta mascarar o problema, fingindo não sermos os maiores responsáveis por tudo que nos acontece. Portanto, façamos essa reflexão e mãos à obra. A solução efetiva de determinados problemas dependerá de uma mudança de pensamento e comportamento, bem como da utilização de um dos maiores atributos da alma humana, ou seja, a força de vontade para atingir o objetivo. Afinal, sem ela, nada será possível. Portanto, não basta apenas pensar positivo e até seguir com todo o protocolo clínico, no caso de um tratamento da saúde, por exemplo, imaginando que tudo irá se resolver instantaneamente. Sabemos, levamos anos para construir uma doença e ela foi aos poucos se instalando. E não será apenas em um dia que iremos resolver essa questão. Pense nisso. Se hoje estamos com um problema familiar de difícil solução, da mesma forma será preciso vontade firme e coragem para enfrentar o problema de frente. Ser perseverante, paciente, tolerante e resignado. Trabalhar com afinco e muita disciplina, a fim de colher os frutos de nossos esforços. Sabemos, isso leva tempo. Nessa busca é preciso zelar pelo corpo físico, mental e espiritual, estabelecer uma boa conexão entre eles e, através deste caminho, encontrar meios de buscar dentro de cada um a verdadeira solução daquilo que hoje chega para nos provar. Depressões, angústias, tristezas, melancolias, tudo isso representa um conjunto de situações cada vez mais presentes no mundo moderno e que precisamos, sem dúvida alguma, ter bom ânimo para a superação. Mais cedo ou mais tarde, sem dúvida alguma, em menor ou maior grau, poderemos ser visitados por essas questões. Portanto, precisamos pensar nisso, evitando arrumar desculpas para a nossa falta de ânimo. Precisamos o tempo todo estarmos atentos, procurando manter a nossa energia anímica elevada. Com isso, enfrentar e superar todas as dificuldades. Porém, só isso não basta. Será preciso também uma atitude consciente a respeito das reais necessidades. Agir,
movimentar o dia com atitudes que possam realmente conspirar para a nossa verdadeira felicidade e proteção. Além disso, criar situações favoráveis, elaborar em nosso campo mental ideias elevadas, desenvolver projetos e estabelecer metas. Em outras palavras, ocupar bem o dia e não perder tempo com bobagens e distrações. Fazer o sacrifício pessoal, renunciar a hábitos que estejam conspirando contra a nossa saúde e, principalmente, romper relações com aquilo que sabemos não nos fazer bem. Vida é movimento. Assim, precisamos bem movimentá-la para usinar a nossa energia anímica através não apenas de pensamentos positivos ou elevados, mas, sobretudo, de ações positivas e efetivas que nos tire da condição de uma dor ou de um sofrimento. Muitas pessoas têm grandes oportunidades para melhorar na vida, porém, poucas são aquelas que de fato sabem aproveitá-las. Outras querem, sem dúvida alguma, algumas facilidades, imaginando colher um fruto docinho sem que tenham se esforçado absolutamente em nada para conquistar os seus projetos e os seus sonhos. Buscam facilidades preferindo acreditar em milagres e ilusões. Podemos estar nos perguntando: como imaginar tratar algo que exige profundidade de nossa parte, se ainda estamos optando por relações superficiais, visando não ter que se esforçar, fazer o sacrifício pessoal e renunciar com a preguiça? Como superar uma dor moral ou física se mantemos o nosso corpo físico parado, sem movimento, acreditando que apenas um remédio possa nos tirar de uma condição de dor ou de sofrimento? Acreditar nisso é flertar com a ilusão de que o milagre possa a qualquer momento acontecer, e isso não nos parece razoável. Melhor mesmo é se esforçar e fazer muito bem a nossa parte. Uma vez que somos dotados dos atributos do raciocínio e do livre-arbítrio, os dois maiores atributos da alma humana, então por que estamos acomodados à espera de um milagre? Quem planta facilidade certamente colherá dificuldades. Pense nisso. É preciso sim pensar de forma elevada, porém concomitantemente movimentar todas as forças humanas capazes de criar uma atmosfera vibrante e que de fato conspire para uma vida saudável e realmente feliz. Evite ficar exposto a sugestões negativas. Crie uma rotina diária produtiva, agindo com muita disposição e vigor. Um corpo parado, acredite, facilita em muito a passividade mental, tornando a mente mais receptiva às sugestões inferiores. O mundo está repleto de grandes armadilhas que visam nos diminuir. Portanto, procure ocupar bem o seu tempo e tome muito cuidado para não se perder no caminho. Existem crenças em nosso subconsciente com o poder de criar obstáculos e impedir a nossa felicidade. Assim, é preciso abrir a mente e o coração para novos aprendizados, evitando certos preconceitos que em nada irá nos ajudar dentro do nosso processo evolutivo. Procure desenvolver o hábito de ler bons livros. Faça deles um guia seguro. Renove as suas ideias. Cultive bons pensamentos. Vá aos poucos ultrapassando as barreiras dos velhos hábitos, aqueles que muitas vezes sobrecarregam a sua mente em processos viciosos, tanto de pensamento como comportamentais. Permita-se que o novo possa chegar na sua vida
idealize novos projetos, vá à luta e seja realmente feliz. Todos nós, por vezes, sentimos medo do novo, nos aprisionamos nos próprios pensamentos, nos caprichos personalistas, bloqueando o fluxo da prosperidade material e espiritual. Nesse caso, o desafio será se abrir para o novo e permitir estudá-lo e compreendê-lo. Influências externas negativas têm o poder de potencializar os nossos medos e fortalecer aquilo que não seja bom para a nossa saúde. Por essa razão, precisamos romper com a inércia física e mental, nos movimentarmos, evitando criar elos de ligação com pessoas e situações que conspiram para o nosso fracasso. O problema está não apenas em nos tornarmos elo de uma corrente perversa. O perigo maior, acreditem, está na falta de vigilância sobre os próprios pensamentos e com isso nos transformarmos na própria corrente que representa as coisas negativas nesse mundo. A falta de decisão e insegurança podem se transformar em pensamentos carregados de emoção e transformar aquilo que mais tememos em realidade. Assim, é preciso escolher no que pensar e agir sempre com grandeza e boa fé. Crie em sua mente aquilo que mais deseja em nome do bem, não apenas para você, mas para toda a humanidade. Vibre amor e luz. Aprenda a se sentir feliz com a felicidade do próximo. Invista toda a sua força, toda a sua energia e todos os seus recursos disponíveis na conquista da sua felicidade. Transforme a sua vida numa experiência realmente grandiosa e prepare-se para colher os bons frutos que essa vida tem para lhe oferecer. Sou o Dr. Johan Tederichi, fisioterapeuta, fisiologista do exercício, faixa preta em Aikido, segundo Dan, radialista e escritor. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.